recurso. Hoje nós estamos ainda caminhando, nesse projeto para entendermos bem a respeito do Cristo. Deixa eu trazer esse entendimento para nós, ou ampliá-lo, ou firmá-lo. Jesus é o nome do filho de Maria com José, mas quando se fala do Cristo, esse termo significa ungido, tá? Separado, tá? É uma referência ao Messias. Então, Jesus, o Cristo, significa Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Tudo bem, gente, até aqui? E hoje nós iremos ler junto e pensar junto a respeito da segunda multiplicação dos pães. O texto que está firmado para esse entendimento é o de Marcos, capítulo de número 8. E aí eu quero que você, por favor, comigo, coloque os teus olhos nesta leitura. Marcos, no capítulo de número 8. Vamos juntos, por favor, colocar os nossos olhos. Tá bom? Obrigado. Esse é meu filho, gente. Vamos lá? Deixa eu só preparar aqui também, caso aqui dê algum problema, tá bom? Deixa eu só... Vamos lá. Aí, agora sim. Gente, Marcos capítulo de número 8. Marcos é o primeiro registro, tá bom, dos evangelhos. Quando você ouvir esse termo evangelho, está se tratando dos primeiros livros, tá, que compõem o Novo Testamento. A Bíblia ela é dividida em duas partes. Tá? A primeira parte conta a história de Israel, não é, do Deus Criador, melhor dizendo, iniciando, né, do Deus Criador, a história de Israel, e assim vai. E aí depois, agora passa a ter um novo registro. E esse novo registro é conhecido como o Novo Testamento. Tá? Que se inicia em Mateus, aí vem Marcos, Lucas e João. Esses são os evangelhos, tá? Os livros que contam a história de Jesus. Então, eu quero, neste momento, com você, pensar um pouco, mas eu quero fazer a leitura deste texto. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 13, tá bom? Que diz assim: que naqueles dias, havendo uma grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si os seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque já há 3 dias que estão comigo e não têm o que comer. E se os deixar ir em jejum para as suas casas, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazê-los de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os, e deu-os aos seus discípulos, para que os pusessem diante deles. Opa, volta lá. E puseram-nos diante da multidão. Agora sim. Tinham também alguns peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhes pusessem diante. E comeram, e saciaram-se. E dos pedaços que sobejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000. E despediu-os. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as partes de Dalmanuta. Amém. Só até aqui. Senhor, obrigado por esta palavra, pelos meus irmãos. Fala conosco. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós queremos ouvir a tua voz.
Fala conosco, Senhor. Amém. Gente, aqui está registrado a segunda multiplicação dos pães. Mas vamos tentar sintetizar, porque, na verdade, irmãos, os evangelhos registram 6 vezes o mesmo tema, tá bom? A multiplicação dos pães, tanto na sua primeira ocorrência quanto na sua segunda, é tratada em todos os evangelhos. Cada um segundo a sua ótica, segundo a sua visão. A primeira multiplicação, você pode ler em Mateus 14, do 13 ao 21, Marcos, capítulo 6, do 30 ao 44, no Evangelho de Lucas, no capítulo 9, do 10 ao 17, e em João, né, no Evangelho de João, capítulo 6, né, o capítulo 6, do primeiro versículo ao 15. Aqui vai tratar da primeira multiplicação. Já a segunda multiplicação, apenas Marcos, no capítulo 8, como nós acabamos de ler, do 1 ao 9, né? E Mateus, capítulo 15, do versículo 29 ao 37. Esses são os registros, não é, do mesmo tema, tá? E observando os registros de cada evangelista, gente, nós podemos compreender como o Cristo, tá? Ele se revela para nós. Como é que Jesus, ele vem de fato tentando ajudar, tentando a minha fala, tá? Como é que ele vem construindo esse entendimento na vida das pessoas, para que ela não apenas enxergue um Jesus homem, e sim o Jesus Deus, o enviado de Deus. Porque esta é a proposta para nós, tá bom, gente? Esta é a proposta para esta igreja em relação a este projeto. O Messias dos milagres, ele precisa ser compreendido, né, na igreja, na sua vida enquanto indivíduo. Por quê? Porque, na verdade, Jesus se fez Deus, ou melhor, Deus se fez homem. Repete comigo assim, diga: Deus se fez homem. Eu não sei se isso é confuso, mas deixa eu explicar para você. Irmãos, a humanidade caminhava para o caos, para a morte eterna, por conta do pecado que fora cometido lá no início, no Éden. Tá certo? E aí, preste atenção, por causa daquilo, o caminho que a humanidade estava trilhando era de morte. Paulo, no seu conhecimento, na sua capacidade teológica, ele vem ensinar para nós o seguinte, que todos pecaram. E o pagamento desse pecado não era outra coisa senão a morte. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, Jesus aqui é o plano manifesto de Deus, porque, na verdade, esse plano foi arquitetado antes da eternidade. Antes da história, perdão. Antes da história, antes do princípio, tá? Ele foi arquitetado na eternidade, mas antes do começo da história do homem. E Jesus agora atende ao pedido do Pai, não é? E ele vem e se faz homem. Ele nasce, tá? De uma forma sobrenatural. Por quê? Porque o primeiro homem, o homem que pecou, ele fora criado de uma maneira sobrenatural. Tivemos aqui uma pregação tão brilhante, tão maravilhosa, na quarta passada, não é isso? Com o pastor Júnior, né? Que ele citou aqui para nós como Deus construíra, como Deus formou o homem, não é? Foi muito bonita aquela pregação. Então, Adão, o primeiro homem criado por Deus, ele fora criado de uma maneira sobrenatural, como nós vimos naquela pregação, e a Bíblia assim o diz, não é? Agora, Deus tem que respeitar as vias de regra onde que os homens surgem no mundo, não é? Mas a concepção é sobrenatural, não é verdade? Porque Maria não tinha tido até então nenhum tipo de relacionamento físico, não é? Com o seu noivo até então, José. Mas o poder de Deus, não é? Através do Espírito Santo, vem sobre ela e gera dentro dela Jesus, tá? Se o primeiro homem pecou, e esse homem fora criado por Deus, somente alguém que é criado por Deus
poderia então, não é, ser esse intermediário para que o homem pudesse ser recolocado no caminho para com Deus. Muito bem. Então eu quero que você entenda que Jesus não é uma manifestação do acaso. Não é, gente. Jesus não é uma manifestação do acaso. Jesus não veio na história, não é, da humanidade, não é, só para mostrar a sua capacidade filosófica. Não é isso. Jesus não se manifestou na humanidade só para mostrar a sua capacidade de autocontrole, não é? Porque se os homens têm necessidades, não é? Vem Jesus, por exemplo, e ele está decidido a não se casar, por exemplo. Vamos pensar aqui assim, não é? Eu não teria essa capacidade. Glória a Deus que Deus preparou para a minha vida a Patrícia, não é? Mas ele, entendendo quem ele é, cumpre o seu propósito até o fim. Por quê? Porque ele precisava chegar na cruz para que hoje pudéssemos ter vida e vida em abundância. Então, todas as vezes que você ler a Bíblia, pede ao Espírito Santo para te ajudar, para que você consiga compreender, entender, enxergar esse Deus através da história de Jesus, que é o Cristo. Amém, gente? Então, aqui nesse texto, no texto da segunda multiplicação, há alguns nuances, alguns pontos que eu quero com você construir, não é? Esse entendimento de que somente o Cristo poderia fazer, não é, o que fez, mas há um ensinamento muito mais forte e que nós iremos discorrer aqui. Primeira coisa que eu quero observar com você é que todos os evangelistas nos apresentam o Cristo atento aos homens. Deixa eu falar mais uma vez. Todos eles, tá? Ou parte deles, nos mostram Cristo atento aos homens. Por quê? Apenas vou citar, para ganharmos tempo, Mateus no capítulo 14, versículo 14, há um trecho do verso que diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão. Marcos, no capítulo 6, versículo 34, diz assim: e Jesus, saindo, viu uma grande multidão. João vem no capítulo 6, versículo 5, e diz assim: então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Ah, pastor, mas não será por causa do volume que tinha, a grande massa de pessoas, que chama a atenção de Jesus? Não, não. Porque tudo que acontecia, permita-me dizer assim, tudo que ocorria e que acontecia na história de Jesus, fazia ele, olha só, firmar o seu entendimento em relação à sua missão. A presença da multidão ali representa a humanidade sedenta e faminta. Olha só. Então Jesus, aqui, nesse primeiro ponto, todos esses escritores aqui, eles nos ajudam a compreender que Jesus está atento. Diga para quem está falando assim: Jesus está atento à tua história. Ele nos contempla. A segunda coisa que eu quero que você pense comigo, não é que o Cristo não faz distinção, olha só, antes, porém, ele sempre se mostrou acessível. Diferente de alguns irmãos nossos, que eu não quero apontá-los e nem dizer nomes aqui para não ser antiético. Mas, irmãos, hoje, para alguns segmentos que se julgam cristãos, não é? Nós temos mais um popstar do que alguém que quer se parecer com Cristo. Porque Jesus sempre esteve acessível às pessoas. Ele nunca fez distinção de absolutamente ninguém. Uma coisa é você estar focado e atento no seu propósito, na sua missão. Tá certo? E que faz você, de tão compenetrado que está, caminhar somente na direção que você precisa, não é? Imaginamos aqui, eu preciso urgentemente ir no centro de São Miguel pagar uma conta. E aí o meu prazo está no limite, chegando no limite.
eu compenetrado no meu destino, caminho, focado, passo por você, de repente, não te vejo, não é? A pergunta que se faz é, poxa, o pastor Cleiton, ele é alguém que é arrogante a ponto de não dar atenção às pessoas? Ou pode ser compreendido que por conta desse fato, não é? Não foi possível dar uma atenção ou cumprimentar as pessoas. É de se compreender, gente, sim ou não? Então, aqui o texto não vai nos mostrar que Jesus sempre foi acessível e nunca fez distinção. Aonde, pastor? No Lucas capítulo 9, versículo 11, coloca para nós, vamos tentar juntos caminhar, porque eu quero que você foque comigo, firme comigo aqui esse entendimento. Olha lá, ó, Lucas 9, 11, acho que fica melhor nós, isso. Olha lá, e sabendo-o, a multidão o seguiu. E ele, o que, gente? O quê? Os recebeu. Não é? Jesus recebeu aquelas pessoas. Isso nos faz entender que esse Cristo, esse Jesus, não é? Ele entende que, sendo quem ele é, a acessibilidade é uma das coisas que ele não pode, de maneira nenhuma, impedir as pessoas de chegar até ele. Outra coisa importante, o Cristo nunca esconde os seus sentimentos em relação ao povo. Olha Mateus de novo, capítulo 14, corre lá comigo, por favor, meu querido, para que os meus irmãos leiam e firmem o seu entendimento comigo nessa construção. Mateus 14, verso 14. 14, 14. Olha lá. Olha só, o sentimento de Jesus. E Jesus saindo, viu uma grande multidão, certo? E possuído de quê? Íntima compaixão para com ela. Quem é ela aqui, gente? A multidão. Jesus, olhando para aquele povo, ele sente uma dor no seu peito. Olha o capítulo 15, por favor, Ezequiel, versículo 32, que também fala da mesma situação. 15, 32. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, olha o que Jesus disse, gente, eu tenho compaixão de quem? Da multidão. Marcos 6, 34, vai também afirmar o sentimento que havia no coração de Jesus. Marcos 6, 34, e Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve o quê? Compaixão deles. Jesus teve compaixão deles. Isso é muito sério. Outro sentimento, ou junto com este sentimento, Jesus também demonstra uma preocupação com a multidão. João capítulo 6, versículo 5. Olha lá, vamos lá. João 6, 5. Nós iremos pensar muito nos textos aqui. Então Jesus, levantando os olhos, e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para estes comerem? Não é uma preocupação, gente? Sim ou não? Não é? Jesus, olhando aquela multidão, logo perceberam o seguinte, eles estão há tanto tempo com a gente, como é que nós iremos então abastecer eles? Como é que nós iremos saciar eles? Embora esse texto aqui é Jesus conversando com um dos seus discípulos para perceber o que ele pensa acerca deste problema. Mas eu consigo também perceber que Jesus está preocupado, não é, com a multidão. Não é? E em Mateus capítulo 15, verso 32, vai nos mostrar e nos ajudar a entender por que ele está preocupado. Olha lá. 5,32, a parte B, ó. 5,32. Ou 15, perdão, 15,32. Eu falei 5, né? 15,32, perdão, 15,32. Olha lá. E Jesus, chamando os seus discípulos, disse, tenham compaixão da multidão. Por quê? Olha o motivo. Porque já está comigo há quanto tempo? E não tem o que? Olha Jesus falando. E não quero despedi-lo em jejum. Para que não o que, gente? É por isso que nós podemos afirmar, irmãos, que ninguém
que vai até Jesus é despedido vazio. Quando nós somos despedidos, quando nós saímos vazios da presença do Senhor, há um perigo, e o perigo, sabe qual que é? Nós desfalecermos no meio do caminho. Tem muita gente que está desfalecendo no meio do caminho, sabe por quê? Porque não está se alimentando de Cristo. Amém ou não amém, gente? Outra coisa importante, o Cristo não ignora as debilidades e necessidades do povo. Nós já lemos, mas vamos mais uma vez, Mateus 14, vai lá. Eu vou pedir a tua paciência, porque nós iremos construir, indo e vindo nos textos. Olha lá, Mateus 14 diz. É isso mesmo? Aí, meninos, me ajuda aí. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com ela, fez o que, gente, com ela? Olha que coisa. Ele dá uma atenção, ele recebe essas pessoas, mas ele percebe que eles têm debilidades e necessidades. Jesus cura esses enfermos. No capítulo 15, verso 30 e 31, olha o que diz. 15, 30 e 31, olha lá. E vieram a eles grandes multidões, que trazia consigo quem, gente? Vamos lá. Coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os lançaram aos pés de... E eles fez o quê? Irmão, olha que coisa linda. De tal sorte que a multidão se o quê, gente? Maravilhou vendo os mudos a falar, os aleijados sãos, os coxos a andar e os cegos a ver. E glorificava a Deus de Israel. Ou seja, ele não ignora, ele não faz vistas grossas às necessidades reais das pessoas, irmãos. Outro ponto importante para nós corrermos, porque a lição principal está por vir, é que a visão limitada e humana dos discípulos aconselha Jesus a despedir a multidão por falta de comida. Mas Jesus, olha só, não foge da responsabilidade, da sua responsabilidade messiânica. Preste atenção nisso. Volta no Mateus 14, verso 15 e 16, vai lá. Olha o que diz aqui. Eu não vou ler muitos versículos não, mas só para a gente entender. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos se aproximaram dele, dizendo, Jesus, o lugar é deserto e a hora já está avançada, viu? Faz o seguinte, despede a multidão, Jesus, para que eles vão pelas aldeias e comprem alguma coisa para comer. Olha o 16. Jesus, porém, lhes disse, não é mister que vão, dai-lhe vós de comer. Irmãos, Jesus, olha só, ele não foge da sua responsabilidade messiânica. Por quê? Porque comer aqui, irmãos, não é, na ótica de Cristo, é uma necessidade que está relacionada não ao físico, e sim à necessidade espiritual que as pessoas tinham. E esse mesmo contexto você pode ver em Marcos, você pode ver em Lucas. Jesus não foge da sua responsabilidade. Jesus não foge. Outra coisa importante é que Jesus sempre age de forma didática. Olha só. A constatação das limitações e dificuldades é exatamente o ambiente perfeito para a revelação messiânica. Olha que coisa, ele não foge ele sempre age de forma didática, não é? E a constatação das limitações e dificuldades é exatamente o ambiente perfeito para ele se revelar como Messias. Ah, é, pastor? É João 6, do 5 ao 7. Olha o que está escrito aqui. Ah lá, João 6, do 5 ao 7. Então Jesus, levantando os olhos, vendo a multidão, uma grande multidão que vinha até com ele, disse a Felipe, onde compraremos pão para esses comerem? Olha lá. Mas dizia isto para o que, gente? O experimentar.
Felipe é um dos mais capazes que tinha, não é? Na parte administrativa, e Jesus chama ele para que ele então faça uma constatação. Olha só, dizia isso para experimentar ele, porque ele bem sabia quem é ele aqui, gente? Jesus. Jesus sabia o que ele ia fazer. Próximo versículo. Olha lá. Felipe respondeu: Jesus, vem cá, vem aqui mais para cá, para que ninguém escute. Ô Jesus, 200 dinheiro de pão não lhe bastarão para que cada um deles tome um pouco. Felipe estava falando: Jesus, vem cá, rapaz, acho que você não está conseguindo entender as coisas, não. Dá não. Quem aqui já fez alguma festa, ou chamou alguém para almoçar, qualquer coisa que de repente o seu cálculo dê errado? Já aconteceu com vocês? Não é, irmão? Não é? Você fala: meu Deus, não estou acreditando, acabou. Ixi, e agora? Né? E aí Felipe está dizendo: Jesus, olha, se a gente pegar 200 dinheiro aqui, na contabilidade desta época, equivale a 200 dias de trabalho. Vamos trazer para os nossos dias. A minha irmã você trabalha limpando, né? Desculpa, por alto, tá? Quanto vale o seu dia? Ó, no nosso tempo, não é? Olha só, vamos colocar 200, não é? Gente, 200 de dinheiro aqui são 200 dias de trabalho. Então, já dá para você ter uma base de quanto de dinheiro tinha que ter para tentar. Repete comigo, tentar. Mas não ia dar, não. Porque na conta da segunda multiplicação aqui, são 4.000 homens, fora crianças, fora mulheres. Vamos multiplicar por 3 aí, você já tem uma base de mais ou menos quantas pessoas tem ali. Não é pouca, gente. Não é. Não é? Então, não daria. Então, o que eu quero falar para você aqui? Que Jesus é didático. E esse ambiente aqui, constatado como negativo, é o ambiente que ele quer para se revelar como Messias. Como é que eu posso trazer isso para nós aqui? Meu irmão, está difícil? O problema está estabelecido aí? A luta está grande? É o ambiente perfeito para você conhecer o Messias dos milagres. Amém ou não amém, irmãos? Vamos continuar, deixa eu correr. Vamos lá, tem muita coisa boa aqui. Os próprios discípulos atestam que não dá. Jesus, olha, não dá não, é melhor mandar o povo embora, porque não dá. Agora preste atenção, olha só, foi constatado o problema, sim ou não? Muito bem. O ambiente para o milagre, irmãos, precisa ser preparado. Isso é sério, tá? Eu não lembro bem quem e onde, mas eu vou contar por alto aqui um fato, de que fora profetizado num certo lugar que não chovia, de que um determinado dia a chuva iria vir, não é? Iria acontecer. Aí o que aconteceu? Ia ter um evento naquele lugar, não é? Ia ter um evento, uma cruzada naquele lugar. Só que o que aconteceu? Uma criança pegou um guarda-chuva e foi. Alguém perguntou: mas por que você está com um guarda-chuva? Aí ela disse o seguinte: porque foi profetizado que vai chover, e se vai chover eu já estou preparado para mim não me molhar. Está dando para entender, gente? Nós precisamos compreender que para o milagre acontecer, o ambiente precisa estar pronto, sim ou não? Então como é que é, pastor? Marcos 6, 39 e 40. Corre lá. Eita, o horário passa rápido, né, gente? Vamos lá. Marcos 6, 39 e 40. Olha lá. E ordenou-lhes que fizessem o que, gente? Assentar a todos, não é isso? Em ranchos sobre a erva verde. Olha que coisa, olha lá. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. Ou seja, Jesus está dizendo o seguinte: vamos fazer o seguinte, vamos organizar a coisa. Vamos organizar esse ambiente. Vamos fazer essas pessoas estarem em lugares estratégicos. O milagre vai acontecer, porém, o ambiente precisa estar pronto.
Hã? Ô, meu irmão, eu quero tanto um carro, mas vai lá tirar a carta primeiro. Não é assim? Né? Eu quero tanto que Deus faça um negócio aqui na minha casa, arruma lá, prepara o ambiente para que o milagre aconteça. Amém ou não amém, irmãos? Prepara o ambiente, né? Em nome de Jesus. Eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei o que você tanto deseja em Deus. Então, pensa nisso, prepara o ambiente. Diga para o teu irmão assim, prepare o ambiente para o milagre. Amém ou não amém? Vamos correr, vamos aqui. Outra coisa importante, depois que o ambiente está preparado, olha o que Jesus faz, gente, presta atenção. Ao dar graças, Jesus ensina o quanto devemos confiar em Deus. Normalmente você agradece antes do favor ou depois do favor, gente? Depois, não é? Jesus agradece antes. Jesus agradece antes do que as coisas acontecem. Então, escuta, ao dar graças, Jesus ensina o quanto devemos confiar em Deus. Olha só. Porque ele poderia orar justificando. Ó Deus, por favor, né, não me deixa passar vergonha, não. Estou aqui fazendo tua obra, não é? E esse povo para mim está indo. Me ajuda. Pelo amor de Deus. Em Deus. Não é, gente? Não é? Ele poderia orar justificando, questionando, brigando, não é, reclamando. Não. Ele, irmãos, preparou o ambiente, e porque Jesus é a essência da fé, ele agora só ora e diz o seguinte: obrigado, porque já está acontecendo. Ô, meu irmão, está difícil na sua casa? Só agradece. Só agradece. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, não é? Eu sei que qualquer hora dessa a gente vai chegar lá para tomar um café. Pode ter certeza disso. Mas eu não sei o que está acontecendo. Ao invés de você olhar para o problema e falar assim, eita, quem tem um Deus dele precisa mais ninguém não, olha. Oxi, rapaz, eu achei que Deus estava aqui, mas não é Deus não. Quem está aqui é o coisa ruim. Meu irmão, faz assim para quem está do teu lado assim, faz, ô meu irmão, pelo amor de Deus. Não, irmão. A Bíblia fala assim, gente, que o poder da vida e o poder da morte está onde? Diga assim, na minha boca. Diga assim, na minha língua. É você que vai determinar o que vai acontecer no teu ambiente, gente. Isso é sério. Muito sério. Poder de vida e poder de morte está na sua boca. Isso é sério. A manifestação da boca determina o que a gente tem armazenado dentro do nosso coração. Porque a Bíblia fala assim que a boca fala o que o coração estiver cheio. Então, presta atenção. Se você murmura, é porque teu coração está ficando amargo. Se você reclama, é porque a tua forma de enxergar as coisas, irmãos, é só no pejorativo, é só na coisa ruim. Eu quero tanto que aquela pessoa ali, ela se reconcilie comigo, mas tem um pouquinho de raiz de amargura lá dentro, aí a pessoa vem falar com você, oi, tudo bem? Tudo bem. Fala nem comigo, e está aqui querendo falar alguma coisa, vai para os quintos dos infernos, demônio. Não é, irmão? Mas você não orou, criatura, pedindo para Deus mudar? Aí começa a ter os sinais de mudança, você não enxerga a bênção, enxerga o problema. Nunca falou, agora quer falar. Ai, quem engana quem? Satanás. Irmão, Jesus antes do milagre, ele deu graças. Diga para o teu irmão assim, aprende a dar graças, vai. Amém ou não amém, gente? Amém. Olha lá, vamos lá comigo? Olha o que aconteceu. Marcos capítulo 6, 42, 43. Olha lá. 42. 6, 42, 43. Você está me dando um susto, viu? Olha lá. Jesus pegou o pão e deu. Todo mundo, ele deu o quê? Olha, ele pegou o pão e deu. Agora, olha o que aconteceu. E todos o quê? Gente. E todos o quê? Mas não apenas comeram, como também ficaram o quê? Gente. Olha o próximo versículo. Olha lá. E aí, olha só, não apenas comeram, como também se fartaram,
E além de comer e se fartar, o que aconteceu? E levantaram o quê? Cheios de... Quando você aprender a dar graças, meu irmão, não apenas o problema vai mudar, como toda a tua casa será abençoada. Amém ou não amém, gente? Então olha de novo para o teu irmão, com muito respeito, e diga assim, aprende a dar graça, pelo amor de Deus. Olha de novo para o teu irmão e fala assim, para de falar desgraça e aprende a dar graça. Gostei dessa frase. Escreve, anota aí, viu? Depois para a gente usar ela. Para de falar desgraça. Eita, desgraça. E aprende a dar graças. Domingo foi um culto tão bonito, né, gente? Que culto abençoado esse domingo, viu? Eu ainda estou ruminando aquela palavra. Né? Aprender a dar graça. E aí, Jorge, paz? Glória a Deus. Gente, o milagre aconteceu porque Jesus, olha só, preparou o ambiente e ele falou, pai, está tudo certinho, obrigado, viu? Muito obrigado. Que bênção. Eu não vou ler muito não, deixa eu correr. Olha lá, próximo, aqui, ó. Eu sei que talvez você não vai lembrar de muita coisa, mas depois você com calma, assiste de novo essa pregação. Vamos lá. E todos comeram, repete comigo, e todos comeram. Mais uma vez, diga aí, todos comeram. Gente, presta atenção agora. Partindo desses pontos que eu falei para vocês aqui começa a lição que Jesus quer nos ensinar. Partindo desse ponto, há uma lição que eu julgo ser a principal para a gente compreender o Messias. E que precisamos refletir muito, muito mesmo. Em um desses episódios, porque eu falei para vocês que todos os escritores, não é, de alguma maneira citaram essa situação do primeiro milagre e do segundo milagre, da multiplicação, não é? Em um desses episódios aqui, registrados nos evangelhos, Jesus mostra uma insatisfação. Jesus está com uma pulga atrás da orelha, permita-me dizer assim, e ele ficou meio triste, viu? E eu vou falar para você por que ele ficou triste. João capítulo 6, versículo 22. João 6, 22, até o 27. Eita, a hora está indo embora. Ah lá, no dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho, a não ser aquele no qual os seus discípulos haviam entrado, e que Jesus não entrara com os seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sozinhos. Contudo, outros barquinhos tinham chegado a Tiberíades, perto do lugar onde comeram o que, gente? Comeram o quê? Muito bem. Havendo o Senhor dado graças. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos, e foram a Cafarnaum em busca de quem? Olha aí que coisa bonita. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, Rabi, quando chegaste aqui? Jesus respondendo lhes disse, na verdade vos digo, olha só gente, presta atenção, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas por quê, gente? Porque o quê? Gente, é sério isso aqui, segura aí no 26 um pouquinho que eu preciso falar. Escuta bem. Jesus olha para aquele povo e está falando assim, vocês estão me procurando, mas eu sei a motivação. Eu sei a motivação que vocês estão vindo aqui. Eu sei por que vocês andaram tudo isso aí para me encontrar. Não foi pelos sinais para reconhecer quem de fato eu sou, mas porque vocês comeram e encheu o bucho. Não é? Vocês estão contentinhos aí no bucho de vocês e quer mais, não é? Agora o 27, olha lá, olha o que Jesus fala, gente, não é palavra minha.
Olha Jesus falando. O que ele fala na primeira palavra? 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3. Eita, Jesus bravo. Trabalhai, não pela comida que o quê? Que perece. Mas trabalhai pela comida que? Para o quê, gente? O qual o Filho do Homem vai fazer o quê? Porque a este Deus o selou. Olha para mim, porque agora ficou sério. Porque, como dizem por aí, azedou o pé do frango aqui. Não é? Jesus está triste, gente. Jesus olhou para aquela multidão lá atrás com um olhar de compaixão. Porque ele viu naquela multidão ali a sua missão. Ele falou, olha, 3 dias caminhando comigo, né? Comer nada. Tá? É fome de salvação. E eu vou saciar essa fome aí. Jesus, quando ele dá graças, ali levantando o pão, ele se vê no pão. E ele, reparte o pão. E ele entrega para todos aqueles homens ali, para repartir e dar aos que estavam ali com ele. Não é? Agora preste atenção. Esse povo, depois que você ler o capítulo 6, Jesus acabou de fazer um milagre lá. O povo está indo atrás de novo. Irmão, quem não quer uma boquinha livre? De grátis, olha, na faixa do céu. Oxi, quentinho, Zuleide? Pãozinho quentinho? Oxi, vai tá. Agora. E o povo está indo atrás dele, gente. E o povo chega lá e, Jesus, onde você estava? Sabe que hora que é, Jesus? Está na hora do pãozinho quentinho, ora. Está na hora de a gente aqui um pouquinho. Jesus ficou triste. Eu não sei se você em algum momento, gente, e eu estou correndo para ir para o final, eu não sei se você já se entristeceu por perceber que de repente aquele ou aquela só se aproximou porque você tem alguma coisa para oferecer. Já aconteceu com você isso? Já? Não é? Patrícia só se aproximou porque ela falou assim, negão, eu não posso perder. Olha que coisa. Falei para ela, se você me respeite. Eu falei na cara dela. Falei, vou dar uma chance. Deixa eu voltar para a pregação aqui, gente. Jesus falou, gente, não, está errado isso aí. Vocês não estão aqui pelo sinal. Os sinais para vocês não fez vocês pensar de onde vem. Alguém disse o seguinte para Jesus um dia, Jesus, ninguém faz o que você está fazendo não, se Deus não for com ele. Ou seja, irmãos, presta atenção, aqueles homens não entenderam nada. Pergunta para o teu irmão, você está entendendo alguma coisa? Eu não estou dizendo que está errado você buscar um milagre. Eu também preciso, não é? Quem precisa de milagres aqui? Eu também preciso. Você que está em casa, você precisa? Eu preciso de milagre também. Mas, gente, presta atenção. Jesus, você acha aqui que essa fala de Jesus aqui deixou ele contente ou deixou ele triste? Quem acha? Contente, levanta a mão. Ninguém? Triste, levanta a mão. Jesus está falando assim, opa, não, está tudo errado isso aqui. A motivação está errada. Não, está tudo errado aqui. E aí, irmãos, presta atenção. Em um dos relatos escritos, antes da multiplicação, irmãos, Jesus ofereceu para a multidão os seus ensinamentos. E o tema abordado, sabe qual foi? Foi o reino. Foi o quê? E sabe, olha só, presta atenção, porque isso é muito sério. Marcos 6,34, vai lá, vaso. Esse vaso é abençoado, esse menino aí, ó. Esse menino é de Deus. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Porque, olha só, por que ele teve compaixão? Porque era como ovelhas que não têm o quê? Olha só, e aí fala aqui, Jesus começou a ensinar-lhes muitas coisas. E das muitas coisas que Jesus começou a ensinar,
Gente, deixa aqui olha o que Lucas define para nós, 9:11, Lucas 9:11. Das muitas coisas que Jesus começou a ensinar, olha o que ele fala aqui, ó. Olha lá. 9:11. E sabendo a multidão, o seguiu, e ele os recebeu. E falava-lhes do que, gente? E falava-lhes do que? Jesus está ensinando, e de tantas coisas que ele está ensinando, ele está falando do reino. Olha, presta atenção, que é onde a gente vai chegar. Jesus está ensinando e falando do reino. Pastor, o que é o reino? De uma forma muito abençoada, o apóstolo nos ensina. Escrevendo para os Romanos, capítulo 14, versículo 17. Constrói comigo aí. Romanos 14, 17. Olha o que diz. Olha lá. Vai lá, menino de Deus. Vamos lá, no 3, todo mundo, hein? No 3. 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é. E nem. Para um pouquinho, vamos voltar de novo. 1, 2, 3. Porque o reino de Deus não é. E nem. Para um pouquinho, deixa aí o versículo e olha para mim. O povo foi atrás de Jesus por causa de quê? Por causa dele ou por causa de comida? Aí Jesus falou o seguinte para eles: vocês estão investindo tempo, energia em coisas que vai perecer, que vai passar. E nos dias de hoje não é diferente. Se você fazer uma análise muito sincera, você vai fazer um assim, gente, 24 horas, 8, no mínimo 8 eu estou dormindo, não sei, né, como é que é o seu desenvolvimento diário aí. Mas aí você vai falar assim, peraí, do tempo que eu estou acordado, peraí, quanto tempo eu estou usando para coisas extremamente úteis, importantes e que me fará crescer e que me trará saúde? 6 horas no Face, mais 4 no Instagram, mais 2 horas na novela, lá no culto lá da Pantanal, mas às vezes quando dá também, eu vou lá na igreja do Ratinho também, não sei. Eu não sei como é que... Eu estou brincando, gente. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte, peraí, quanto tempo eu estou de fato usando para o que é necessário? Jesus falou, gente, vocês estão perdendo tempo. Você está mexendo com carne de padaria? Comer aqui, gente, eu já comi hoje, tomei café e almocei. Não é? Não é assim? Daqui a pouquinho vai dar fome, sim ou não? Não é, irmão? Então, comida aqui, no sentido humano da palavra, nos traz o entendimento do seguinte, coisas que passam. Porque a comida te traz um prazer momentâneo, sim ou não? Não é? Traz um prazer momentâneo. Uma satisfação que daqui a pouco acaba. Jesus está falando o seguinte, o que vocês comeram, e que vocês estão doidos querendo de novo, vai dar fome de novo, daqui a pouco vai ter tudo de novo. Então vocês não entenderam nada. Vocês não entenderam absolutamente nada. Porque o reino que ele estava ensinando, Paulo nos ajuda a entender. Não é comida. Não é bebida. Se você está aqui só para sentir alguma coisa, sentir passa. Mas se você está aqui para compreender que é o Messias, ele tem a vida eterna para a tua história. E ele disse, não é comida nem bebida, mas o reino de Deus é o quê? É justiça, é paz, é alegria. Olha só, aonde? No Espírito. Ou seja, gente, vamos lá. Vamos ser sinceros, se a humanidade ou o Brasil não está precisando de justiça. Mas tem muita gente que em nome da oportunidade de ganhar um 200, dos 650, não é? Não vai trabalhar pela justiça. Vocês estão entendendo bem o que eu estou querendo falar? Todo mundo quer estar feliz, né? Tem um louvor, todo mundo... Não é louvor. Débora, você é terrível. Você fica olhando para mim, vai me contar essas coisas. Para, viu? Devaldo, me ajuda aí. Mas o povo que não... Paz, eu quero tanto ter paz, e quando pode ter paz, quer entrar na guerra. Não é assim, Jorge. Não é assim, gente. Fala para o assim, cuida da tua paz. Sabe por que o país não tem justiça, irmãos? Sabe por quê? Porque quando a gente tem a oportunidade de ser justo, a gente não é. E eu estou generalizando, tá bom?
Eu gostei tanto de uma construção a respeito desse tema que foi feito em um jornal, que era o seguinte, eu já contei, mas permita mais uma vez. O camarada pegou um DVD novinho, cortou um fiozinho desse tamanhozinho lá dentro, fiozinho. Um engenheiro cortou, ó. Aí o repórter perguntou, esse defeito aqui, quanto mais ou menos, depois de detectado, o camarada para arrumar deve cobrar? Ele falou, rapaz, R$5 ainda é muito. Sério. 5 reais. Vamos colocar 5, 10, aí porque ele vai abrir. Está estourando R$10. Então, eu estou colocando aqui do meu jeito, tá bom, gente? Tá bom. Lá vai o repórter lá disfarçado, chegou num lugar lá. Ô, rapaz, meu DVD, não sei porquê, novinho, parou, olha. Você pode ver para mim? Aí tá bom, ixi, vai ter que ficar aqui, hein? Ó, uma semana, preciso ver, isso aqui, tá. Tá bom. Uma semana depois, lá vai o homem lá. Quando chegou lá, falou, e aí, qual o problema? Rapaz, vai ter que trocar o leitor de... leitor óptico, o quê? Vai ter que trocar o laser, vai ter que trocar a portinha que não abre mais, quanto vai ficar isso aí? Ixi, 600 pau. Gente, o engenheiro cortou um fiozinho desse tamanhozinho, olha só, e o camarada cobrou 600 conto inventando um assunto. Então, a justiça, na verdade, ela só vai ser manifesta quando ela for multiplicada dentro da sua verdade. Amém ou não amém, gente? E aí vai, paz, ó, reino é isso, justiça, paz e alegria. Reino é o quê? Justiça, paz e alegria. Isso é reino. Jesus estava ensinando o reino lá para o povo. O povo não entendeu. O povo não entendeu não, gente. Então, João 6,27, que Jesus mandou o povo ir trabalhar, nos incentiva a parar de perder tempo. Fala para o teu assim, para de perder tempo. Não, fala bravo, você para de perder tempo. Quem fica bravo fala assim, gente? Não sei, eu estou inventando aqui. A gente para de perder tempo, gente. Para, pelo amor de Deus. Para. Perder tempo com conversa fiada, com coisa que não cresce. Para. Pelo amor de Deus. Jesus nos faz pensar em prioridades. Jesus nos faz pensar em prioridades dizendo o seguinte, o que você quer para a sua vida? Olha só, correr atrás de coisas que passam, temporais, como o pãozinho lá, que eles queriam, não é? O pão que perece, o pão que você come agora, daqui a pouco dá fome de novo? Ou você vai lutar e conquistar as coisas eternas? Hã? Jesus está ensinando isso. O que é prioridade para você? Um pãozinho? Hã? Ou a vida eterna? Aquele povo não entendeu. Aquele povo não compreendeu isso, irmãos. O sábio escreveu o seguinte, corre lá comigo, Ezequiel, meu Deus, o tempo já foi, gente, eu preciso terminar. Eu vou parar. Obrigado, Daniel, sabia que você ia me ajudar. Você acredita que o Jorge falou para mim assim, se o Daniel fizer, ele pode escolher o Play 5 que eu dou. É isso? Gente, aqui, ó. Eclesiastes 3, 11 ao 14, corre lá. Olha lá, 3 ao 14, Eclesiastes. Eita, gente, olha lá. 3, olha lá, 3 do 11 ao 14. Me ajuda aí, ô varão. Olha lá, tudo fez formoso em seu... Também pôs o mundo no coração de quem? Tem tradução que essa parte aqui é a eternidade. Tem tradução, se alguém tiver aí, levanta a mão para mim e me ajuda. Olha lá, tudo fez formoso em seu tempo, e olha lá, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa, mesmo assim, olha só, eu estou lendo errado, não é isso? Mudou? Ô varão, aí isso é de Deus. Olha lá, gente, comigo. Ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pelo quê? Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser o quê, gente? Quem quer ser feliz aqui? Só que você não vai ser feliz se você continuar investindo tempo naquilo que perece, naquilo que passa. Até o milagre passa. Ah, pastor, agora você estragou tudo. Até o milagre passa. Repete comigo, até o milagre passa.
Olha lá, descobri que não há nada melhor para o homem do que ser o quê? E praticar o quê, gente? Enquanto vive. Você vai lá, vai, isso. Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é o que, gente? É um presente de quem? 14. Eita, último. Sei que tudo que Deus faz, olha, gente, tudo que Deus faz, quem é que vai fazer? Deus. Quem vai fazer? Deus. Qual a durabilidade disso? Oh, gente, permanecerá para sempre. Se você está se contentando com pouco, meu irmão, você está perdendo tempo, porque o que Deus tem para a tua vida é eterno. Amém ou amém, queridos? Olha lá, permanecerá para sempre. A isso nada se pode acrescentar, e disso nada se pode tirar. Deus assim faz para que os homens, o quê? O temam. Então aquele povo não entendeu, gente. Nem os discípulos entenderam. Não entenderam. Nem os discípulos compreenderam. Eu poderia estar falando para você o seguinte aqui: Jesus multiplicou o pão. Glória! Calma aí, vai até sair pelo nariz, raça ruim. Coma, filho de Deus. Toma, vai, quer comer? Coma. Eita, pão que você quer? Toma pão. Poderia falar para você isso, e pão para lá, pão para cá, pão para lá, pão. Né? Poderia cantar aquele louvor, outro louvor lá. Quem quer pão, quem quer pão? Esse louvor? É louvor, Débora? É louvor. É Cassiane. Lembrei. Não é, gente? Pode ficar falando isso para você, mas não é isso. Não é o pão que perece, é o pão que permanece. E quem é esse pão, meu irmão? Aí que dá a grande questão. Porque Jesus está dizendo o seguinte: gente, vocês estão no foco errado. Ajusta aí a visão de vocês. Está errada a visão. Está tudo fora, está tudo errado. Nem os discípulos entenderam. João 6,28, filho. João 6,28, 29. Eita, meu Deus, Pai amado. João 6,28, 29. Olha lá. Então perguntaram-lhe: o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? É umas perguntinhas, volta aí. É umas perguntinhas, às vezes, desculpa aqui, irmão, sem vergonha. O povo sabe o que deve ser feito, fica com conversa fiada, dando de louco. Eu não sei. Gente, o que precisamos fazer? Baixar a cabeça aqui, pegar um caibro ali, eu descer na sua cabeça, para ver se você ajuda. O próximo, 29. Jesus respondeu o seguinte: olha o que Jesus respondeu. A obra, filho, que você está perguntando aí, dando uma de maluco, a obra de Deus é esta. O que, gente? No 3, 1, 2, 3. Eita Deus! Crer naquele. Quem é ele, gente? Quem é? Quem é? A obra, a verdadeira obra é essa. Acredite que Jesus é Deus. Amém ou amém, gente? Tem que acreditar. Tem que crer. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Tem muita gente que não acredita. O povo não estava acreditando em Jesus, não. Eles queriam o quê? Sabe o que? Pão. Eu quero pão, pastor. Eu quero pão. Eu quero saber daqui, ó. Meu problema. Ou dos outros que se lascam para lá. Eu quero saber daqui, ó. E aí, quando Jesus falou para eles o seguinte: hoje não tem pão. Se fosse nos dias de hoje, eu falei: eita, que palavra dura, hein, pastor? Você não manda ninguém aqui, não, hein? Expulsamos da igreja. Ai, oxe. Infelizmente, é um ciclo que para alguns se torna vicioso, não é? Onde você vai? Eu vou para a igreja. Você vai para a igreja? Vou lá para receber uma bênção de Deus. Eu não estou dizendo que está errado, não, pelo amor de Deus, porque Deus conhece a sua necessidade. Mas se a bênção, que é a parte 2 da história, tomar o lugar da primeira, que é quem? Irmão, então está tudo errado. E no que devemos crer, irmãos? Jesus sabe o que ele faz, ele dá graças. Ele dá graça ao partilhar o pão temporal. O pão, aquele pãozinho que estava na mão, ele deu graça, porque na verdade ele entendeu, ali ele se viu. Enquanto o pão estava na mão, ele se viu no pão.
E ele olhava para todo mundo e falava assim: esse povo aqui representa toda a humanidade. E quando ele partiu aqui, ele se viu, ele falou: eu vou morrer por eles. Aí ele chama os discípulos, que representa a igreja, e fala assim: agora vai lá, e dá para todo mundo, dá vida para todo mundo, dá vida, pode dar vida, fala para eles que eu comer até se panturrar, fala para eles comer vida, coma vida, coma vida, coma vida, coma vida, coma vida. O povo estava sendo alimentado com vida, mas não entenderam. Sabe por que não entenderam? Porque não compreenderam nada que Jesus ensinou. Aí de verdade, acabou, fechou. João 6,35. Fechou, fechei, viu? Fechei aqui. Você não falar que não é verdade. Pronto, fechou. Esse versículo aqui é o versículo principal do Evangelho de João e que tem como objetivo nos ajudar a entender. O quê? Olha lá. Então Jesus declarou: eu sou o quê? Gente, eu sou o quê? Aquele que vem a mim nunca terá o quê, gente? Então, meu irmão, por que você está preocupado com um pãozinho que daqui a pouco você está com fome de novo? Por que você está chorando? Por que você está chorando? Desculpa, eu vou pegar pesado, tá? Jorge, me ajuda. Qualquer coisa você fica na frente. Por que você está chorando por miséria? Por que você está... Irmão, de verdade. Não é palavra minha, não. É palavra de Deus para a tua vida. Amém ou não amém, gente? Amém. Jesus está falando assim: quando vocês estão preocupados com coisa que perece, eu vim aqui, não foi para isso não. Eu vim aqui para dar a vocês o que é eterno. Então ele estava assim: gente, eu sou o pão da vida. E aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá o quê? Fome e? É isso. O que Deus tem para a tua vida, irmão, é eterno. Amém ou não amém, gente? Amém. Quem recebe esta palavra? Quem recebe de verdade essa palavra? Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Eu não quero de maneira nenhuma que você pense que o pastor Cleiton, ele está menosprezando as nossas necessidades. Não é isso, por favor. Porque se estiver doendo, pode chamar ele que ele atende. Se está difícil, clama mesmo. Clama, tem que clamar. Tem que buscar mesmo. Só que a motivação principal do teu relacionamento com Deus não pode ser isso. Quem está entendendo, gente? Eu tenho que ir na tua casa porque eu amo você, não porque você tem uma casa bonita. Não é verdade? Não é? Assim é Cristo. Eu tenho que me relacionar com Ele porque Ele é muito mais do que Ele aparenta ser. Ele é o próprio Deus. Amém ou não amém, gente? Então eu quero orar com você. Podemos orar? Feche os teus olhos, por favor. E dentro daquilo que você entendeu dessa palavra, fale com Deus aí do teu jeito, da tua maneira. Peça ao Espírito Santo que te ajude a enxergar o Messias. O Messias é o pão da vida. O Messias é a manifestação do que é eterno. O Messias é a revelação de Deus e do amor de Deus. Fale com Deus aí. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei quais são as suas motivações, mas o que Jesus está te falando através dessa palavra é que o que Ele tem para você vai durar eternamente. Então, fala com Deus aí, do teu jeito, da tua maneira. Se de repente você percebeu que tanto tempo você correu atrás de um pedaço de pão, hoje o Senhor está dizendo a você o seguinte: o que eu tenho para você é muito maior, é um banquete. Você vai se assentar comigo na mesa. Você vai desfrutar do que eu tenho preparado para você. Então, meu irmão, não quer dizer que Ele vai negar a você aquilo que vai, de fato, ser necessário para a tua manutenção. Eu não vim dizer isso. Eu vim dizer para você que o que Ele tem para você é muito maior. Então, ora aí. Pede para o Senhor te ajudar a ter o entendimento real do Cristo, do Filho de Deus, do Messias. Peça para Ele te ajudar a abrir os olhos, a ter o entendimento real
Em nome de Jesus. Oh, glórias. Eu vou orar com você. Eu vou orar com você. Pai, eu quero te dar graças. Eu quero te dar graças, Senhor. Te dou graças, Pai, porque o Senhor tem semeado no nosso coração porções de eternidade. Porções extremamente relevantes, Pai, para o nosso crescimento espiritual. Aqui estão os meus irmãos e irmãs, Pai, homens e mulheres dignos de todo respeito. Mas eu também me incluo nesta palavra, Senhor. Quantas e quantas vezes, na minha ignorância, no meu orgulho, eu só fui ao Senhor para que aquela dor passasse, para que aquele problema fosse resolvido. E na maioria das vezes, situações que era eu que tinha que resolver. E eu venho aqui humildemente orar, pedir o teu perdão, porque eu preciso compreender que Cristo é Deus e Deus é eterno. Que o Senhor não é um homem comum. E que na verdade o pão repartido era só um símbolo. Era só, ó Deus, uma metáfora, se eu posso assim dizer. Apontava para o que estava para acontecer. E o pão da vida foi repartido por todos. O Messias é a essência de toda a vida. E eu quero pedir no nome de Jesus que o Senhor derrame sobre os meus irmãos, sobre a vida deles, a casa deles, a história deles, a família deles, ó Deus, os sonhos e projetos. Que toda a nossa vida caminhe nesse entendimento, Deus, de que o que há preparado para nós em Cristo, não tem nada nessa terra que se compare. E é nele que nós precisamos depositar toda a nossa confiança e fé. Então, Senhor, nos ajuda. Se revele a esse irmão e a esta irmã. Traz o entendimento, ó Deus, real e ampliado do teu reino para nós. Em nome de Jesus, Pai. Porque é exatamente o que nós precisamos: justiça, paz e alegria. Justiça, paz e alegria. E nós só podemos encontrar em Cristo. Então, Senhor, a minha oração é que fique claro na nossa mente e impregnado no nosso coração de que Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, Ele é o que há de mais importante. Fora dele tudo é temporal. Fora dele tudo é passageiro. Fora dele tudo perece, mas nele tudo é eterno. Então eu oro para que o Senhor se revele a nós, para que sejamos homens e mulheres que te sirvam, Senhor, com qualidade, com verdade. Porque teve um que entendeu, e ele disse: para onde irei eu, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu digo o mesmo, Senhor. Para onde iremos nós? Para onde eu posso ir, se o que eu tanto necessito é o Senhor que pode me dar? Eu quero me colocar juntamente com os meus irmãos na palma das tuas mãos, certo de que nós iremos ser bons alunos, bons discípulos, bons servos, que caminharão em favor da eternidade. Ó Deus, e não iremos nos prender, Senhor, naquilo que passa, mas iremos caminhar, lutar e conquistar aquilo que iremos viver por toda a eternidade. Eu te dou graças, Senhor. Obrigado. Se você concorda com a minha oração, dê um aplauso ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, gente. Deus abençoe.